Lá em Ezequiel, no capítulo 37, o versículo do 1 ao 14, nos relata a visão que Ezequiel teve do vale de ossos secos. O profeta Ezequiel foi usado ali por Deus para levar ao povo de Israel uma mensagem de esperança. Aquele momento estava sendo momentos difíceis para o profeta Ezequiel, assim como para todo o povo de Israel e Judá. Eles haviam sido levados em cativeiro para a Babilônia, o templo de Deus tinha sido destruído, a terra prometida, o lugar deles havia sido tomado agora por estrangeiros, então eles viviam em um momento muito difícil. Em meio àquele cenário caótico de desolação, de dor, Deus resolve agir e leva o profeta Ezequiel até um vale de ossos secos, leva ele em espírito até lá. E quando Ezequiel chega lá, ele vê somente ossos, para todos os lados ele só consegue ver ossos no cenário de morte. Mas aquilo não era só um cemitério ao céu aberto, e sim uma mensagem poderosa de Deus para o povo de Israel, dizendo que aquele povo estava morto, esquecido, abandonado, mas que ele tornaria a dar vida àquelas pessoas. Então Deus faz a seguinte pergunta a Ezequiel: Filho do homem, é possível esses ossos tornarem a vida? Ezequiel, conhecendo quem fazia a pergunta, conhecendo o poder deste Deus, afinal de contas, o poder da vida e da morte estava em suas mãos, ele responde sabiamente: Ó Deus, tu o sabes. Então Deus manda que Ezequiel profetize sobre aqueles ossos, profetize vida. E Ezequiel usa as palavras que Deus manda e começa a profetizar sobre aqueles ossos num cenário até estranho, porque era um silêncio total, somente Ezequiel falando lá, mas ele obedece o que Deus manda. E ali ele começa a profetizar vida sobre aqueles ossos. E de repente ele começa a ouvir os sons de ossos se juntando, costelas se juntando com ossos, se encaixando, tendões surgem, a carne surge, a pele surge. E o ser humano vai surgindo. Mas ainda não há vida nesse ser humano. Então Deus manda que ele profetize, que o Espírito entre nesses ossos. E assim Ezequiel faz, profetiza novamente. E o Espírito, o sopro da vida entra nesses ossos e eles se tornam soldados, uma grande quantidade de soldados se colocam em pé. E ali Ezequiel pode ver e Deus fala a ele que aquilo é o povo de Israel, representando este povo. Muitas vezes nós, nos tempos de hoje, nos sentimos assim, enfraquecidos, muitas vezes nos sentimos como aqueles ossos secos mesmo, sem vida, diante das dificuldades que nos cercam, às vezes de uma doença, talvez uma depressão, um problema financeiro que nunca tem fim, um casamento que está morto já, um ministério na igreja que não flui, que parece que já terminou, dentre muitas outras coisas que julgamos na nossa visão humana como impossível. Mas Ezequiel, naquele momento, ele não olhou para as limitações humanas, para a impossibilidade humana, ele olhou sim para o divino, para o poder do seu Deus. Hoje eu quero te fazer um convite a você olhar para a tua vida agora. Faça uma análise na tua vida, as áreas que você tem dado como mortas. Talvez dentro da igreja mesmo você está aí, mas se sente como esses ossos secos. Eu quero te dizer que isso pode acontecer e é mais comum que pensamos. Muitas vezes a religiosidade, o ir para a igreja mecanicamente, nos impede de uma experiência mais profunda com Deus, de viver o sobrenatural de Deus. Mas eu quero dizer hoje que isso pode voltar à vida, que isso pode ser mudado. Profetizo sobre a tua vida, que entre na tua vida a vida de Deus, que esses ossos voltem à vida, que o teu ministério flua, que o teu casamento que já estava como terminado ressuscite, que essa doença, esse diagnóstico médico que parece que é o fim, dito que não tem mais cura, que está condenado à morte, esse diagnóstico pode ser invertido. Nós estamos falando de uma mensagem
de esperança, de restauração. Uma mensagem de trazer vida a quem se sente morto. É esta mensagem que este vale de ossos secos nos passa. Então eu quero te dizer hoje que você pode sim ter esperança no Deus em quem acreditamos. Que a vida e a morte, a palavra final está nas mãos dele. Tudo depende da vontade dele. Então, olhe bem e veja que ainda há vida aí. Não desanime. Não se sinta sozinho, abandonado, incapaz. Saiba que Deus pode te capacitar sim, que Deus pode restaurar este casamento, que Deus pode sim fazer este familiar se converter, que Ele pode curar essa doença que para os psiquiatras, os psicólogos é dado como não tem cura. Só vai amenizar com tratamento, terapia, mas não há cura. Escuta, para Deus há cura. Este diagnóstico médico muitas vezes é a limitação humana. Mas nós estamos falando do poder sobrenatural, o poder que traz vida aos ossos secos, que torna a vida quem está morto, torna da vida quem está morto. Então tome para a tua vida essa mensagem de esperança hoje. E olhe, faça essa reflexão e tome e profetize sobre a tua vida que o Deus do impossível pode sim agir na sua causa. Que Deus abençoe você imensamente e firmes no Deus do impossível.